faço parte da turma do terceiro Vendazar, na escola em si de João Pessoa. Bom, nós estamos com a professora de matemática, Grace, para fazer algumas perguntas. Bom, na sua opinião, por que a democracia ainda é um tema difícil de ser compreendido pelos alunos, mesmo sendo algo tão presente na sociedade? A democracia ela é difícil de ser entendida porque, às vezes, a gente acha que o nosso, como posso dizer, a nossa escolha é a melhor, porque a gente defendeu o melhor. Então, na democracia, quando a gente coloca, por exemplo, em votação, que a maioria é quem ganha, aquilo que a gente acha que é melhor não é atendido. Então, é difícil para a pessoa aceitar, basicamente isso, que seria a vontade da maioria. E, às vezes, a vontade da maioria não é a sua. Entendi. E a segunda pergunta seria, na sua opinião, qual o papel do professor na formação de cidadãos que entendem e respeitam a democracia? O papel do professor ele é muito importante. Por quê? Uma das vertentes da educação é a cidadania. Então, entender, né? O aluno precisa entender o que é a cidadania e o que é a democracia em si e ter o senso crítico. E também saber aceitar, né, as decisões, no caso da maioria. E o professor, ele é um mediador. Ele vai influenciar, ele vai influenciar e vai mediar, né, essas situações. Não digo tanto influenciar, mas é ele quem vai dizer, né, conceituar o que é democracia para o aluno, através do seu conhecimento adquirido. E aí o aluno ele vai ter vamos dizer que esse feedback da sociedade, ou esse conhecimento que vai ser adquirido mediado pelo professor, para entender realmente quais são os conceitos de democracia, cidadania, o que é o dever do cidadão, o direito do cidadão, onde um começa, o outro termina, e assim vai. Essa foi a nossa entrevista, agradecer a professora Grace e vamos com a gente. Olá, agora nós iremos fazer uma nova entrevista com a professora de Biologia, Valéria. Bom, e a pergunta que eu irei fazer é por que a democracia é tão importante? Primeiro, né? Bom dia, né? Democracia, como o próprio nome diz, governo do povo, né? Então, a democracia é importante porque quando o povo se junta, principalmente as pessoas que mais precisam, e a grande maioria, as massas, para eleger um governo e agir e fazer com que esse governo represente essa massa de verdade, tudo fica melhor, porque os interesses do povo é respeitado e é colocado como prioridade. Bom, e a segunda pergunta que eu tenho para fazer é como que os jovens, que são a grande maioria atualmente, têm uma força na democracia atual? O jovem, primeiramente, tem que tirar o título, votar, participar, saber escolher os seus candidatos para que eles possam ter os representantes, que eles possam cobrar desses representantes. E talvez eles mesmos serem também esses representantes no futuro, quando tiver a idade suficiente para fazer parte da democracia legalmente, né? Através de eleições. É isso, agradecer pela participação da professora Valéria e vamos com a gente. Bom dia, eu me chamo Gabriela Alencar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é democracia e qual é a importância dela no meio social. Eu aqui estou com Lara Nóbrega. Lara Nóbrega e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Lara, então, como a democracia ela pode influenciar sua importância pelo meio onde a gente vive? Bom, é muito importante porque o povo consegue ter direito de fala. O povo é o que move, né? Porque não adianta ter um político que não faz as coisas pelo povo. Então, as pessoas, os cidadãos conseguem escolher aqueles que vão realmente trazer coisas boas para eles. Enfim, obrigada, Lara. Isso foi para vocês sobre o que é democracia. Agora estamos com a aluna Maria Eduarda Alencar e com ela falaremos um pouquinho sobre se a democracia ela está presente aos jovens, se os jovens estão integrados à democracia. Alguns sim, só que é bom incentivar outros jovens que ainda não pensou ou que ainda vão pensar. Agora iremos saber um pouquinho de como fortalecer a democracia. Meu nome é João Guilherme e a gente se fortalece votando por consciência, se informando e participando da sociedade. Mas, Ana,
Tu sabe o que é democracia? É quando o povo participa das decisões do país, principalmente pelo voto. Tá bom. Agora que a gente já entendeu sobre o que é democracia para o povo, a gente vai entender um pouquinho sobre a importância dela e como ela pode ser uma análise crítica sobre os benefícios e desafios da sociedade no geral. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ana Luísa e vou falar um pouquinho para vocês sobre o principal conceito do que é a democracia. A democracia é um formato de governo onde o povo ou a população escolhe o seu representante, seja ele estadual ou etc. Tudo isso através do voto, de maneira democrática. E vale ressaltar que a palavra democracia vem do grego, que significa, ou melhor, diz, que o governo ele vem do povo, ou então a democracia vem através do povo, né? O voto ele é essencial, de maneira 100% democrática, e temos, por exemplo, a cidade de Atenas, que foi uma das primeiras cidades-estado a estabelecer, de fato, uma democracia. Eles debatiam entre si as políticas da época. Temos também Vaishali, dos povos Mahajanapadas, e temos San Marino, na Europa, como principal exemplo. Aqui no slide diz que a democracia é um sistema de governo que assegura a participação ativa dos cidadãos na formulação de políticas e decisões que afetam a vida do pessoal em uma sociedade. Este modelo promove valores essenciais como liberdade, igualdade de gênero e também a justiça, sendo fundamental para a preservação dos direitos humanos e da dignidade do indivíduo em uma sociedade. E como foi visto anteriormente, a democracia está muito ligada à liberdade como direito fundamental, onde a população tem o seu direito de se expressar e de opinar em quem ele quer votar e em quem ele quer apoiar. Também temos a igualdade nas oportunidades sociais, onde a gente mais vê isso entre mulheres e homens, que os dois não têm oportunidades igualitárias. Ou o homem tem mais oportunidades para estudos ou para trabalho, e as mulheres não têm essa igualdade. Também temos justiça como pilar central, que para funcionar em sociedade é muito importante a gente ter essa justiça, esses direitos protegidos legalmente. Participação cidadã ativa, como eu já falei, é basicamente os cidadãos terem seus direitos de opinar, de terem seus direitos protegidos e defendidos por seu desafio da democracia atual, onde a gente vê que é muito presente a desigualdade social e também as desinformações que ocorrem nas redes sociais sobre a democracia. Tá, mas agora que a gente já entendeu um pouquinho da importância, do impacto que isso tem na nossa sociedade, a gente vai entender como isso pode ser ativamente relacionado ao meio que a gente vive, no caso, os nossos países. A gente sabe que como o ser que eu digo, a sociedade, ela tem aquele direito de voto, ela tem que ter seu espaço, e é a gente, no caso, que interfere diretamente nisso, a gente vai entender como isso pode ser consolidado. Um exemplo prático. Um desses exemplos é o país A e o país B. No país A, ele é um país que já tem essa democracia consolidada, que significa que o povo em que ali habita, ele tem voz ativa, ele realmente participa e está ali para consolidar qualquer coisa que tiver, e aquilo vai ser algo que eles realmente vão ter interesse. Já o país B tem a democracia em desenvolvimento, que significa que o povo, por algum motivo, ele não tem aquele negócio de estar ali presente, aquele negócio de, a minha voz, ela tem realmente voz. Que a democracia é isso, é a voz do povo. Ali ele não está consolidado, que significa que tem algum empecilho que faça com que isso não aconteça. No caso, essa é a democracia. A democracia é fundamental para garantir a participação ativa dos cidadãos nas decisões políticas, promovendo direitos e liberdades essenciais. Sua manifestação requer vigilância contínua e engajamento de todos os setores da sociedade.